Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, livro que foi psicografado pelo espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos estudando nesse capítulo 15, que trata de vampirismo espiritual, e hoje nós vamos tratar do item de transformação dos hospedeiros, né? Então vamos lá, vamos à leitura. Todavia, se os parasitas podem acusar expressivas transformações à face do novo regime de existência a que se afeiçoam, os resultados de tais associações sobre o hospedeiro são mais profundos, porque os assaltantes, depois de instalados, se multiplicam ameaçadores, estabelecendo expoliações sobre as províncias orgânicas da vítima, sugando-lhe a vitalidade, traumatizando-lhe os tecidos, provocando lesões parciais ou totais, ou estendendo ações tóxicas como a exaltação febril das infecções com que, algumas vezes, lhe apressam a morte. Nessa movimentação perniciosa ou letal, conseguem irritar as células ou destruí-las, obstruir cavidades, seja nos intestinos ou nos vasos, embaraçar funções e obliterar glândulas importantes, quais as glândulas genitais, que podem levar até à castração, embora os recursos defensivos do hospedeiro sejam postos em evidência, criando exércitos celulares de combate às infestações, expulsando os invasores por via comum ou neutralizando-lhes a penetração pelas membranas fibrosas que os envolvem, incitando-os a princípio para aniquilá-los depois em pequeninos invólucros calcificados no interior dos tecidos. E lembrando os efeitos de certos parasitas heteroxênicos que se desenvolvem no hospedeiro intermediário para alcançar a posição adulta no hospedeiro definitivo, bastará menção especial aos tripanossomas que, em espécies várias, se multiplicam nos tecidos e líquidos orgânicos, traçando aflitivos problemas de parasitologia humana em complicadas operações de transmissão, evolução e instalação no quadro fisiológico de suas vítimas. Vale citar dentre eles o Trypanosoma cruzi, que se hospeda habitualmente no intestino médio de um triatoma
ou de outro reduvídeo, onde apresenta formas arredondadas em divisão para adquirir novamente a forma de tripanossoma no intestino posterior do hemíptero, que, vivendo à custa de sangue obtido por picada, vem a transmiti-lo pelas fezes ao organismo humano, no qual geralmente passa a residir em forma endocelular, nos músculos, no sistema nervoso, na medula dos ossos ou na intimidade de tecidos outros, aí se difundindo na medida das resistências que lhe ofereça o mundo orgânico, desempenhando o papel de carrasco microscópico a perseguir e aniquilar populações indefesas. Então, ele está aqui, o André Luiz está aqui descrevendo, né, situações de parasitas que eles, às vezes, têm seus estágios evolutivos em diversos hospedeiros diferentes, né? Então ele deu aqui nessa última parte da leitura o exemplo do Trypanosoma cruzi, né? Que ele primeiro se hospeda num animal, para depois, através das fezes desse animal, vir a se hospedar no ser humano, né? Quando as condições de higiene e de saúde não são adequadas e os cuidados desse ser humano permitem essa infecção. Né? Às vezes essa infecção acontece por ignorância, por não saber como se defender ou por não conhecer os riscos que envolvem ali aquele ambiente. Mas fato é que ele só vem desenvolver a sua fase adulta de Trypanosoma cruzi no último hospedeiro, no caso no hospedeiro humano, né? O hospedeiro anterior para ele é como se fosse um meio de transporte, né? É um degrau evolutivo que ele precisa alcançar para alcançar a fase adulta, para chegar à fase adulta. E por que o André está falando isso, né? Porque, por exemplo, né, observa que nesse exemplo que eu acabei de dar, é preciso haver ou a ignorância ou o descuidado para haver a infecção. Se você sabe como a infecção por esse tipo de parasita acontece, você tomando os cuidados, você diminui os riscos dessa infecção. A outra coisa que o André chamou a atenção aqui no texto é que, uma vez infectado, o organismo do hospedeiro vai exercer suas funções e a sua estratégia para expulsar esse parasita de dentro do organismo do hospedeiro, né? Porém, isso vai ser proporcional, essa força para expulsar esse parasita de dentro do hospedeiro, ela é proporcional ao grau de saúde e de vitalidade física desse hospedeiro, né? Então, se o hospedeiro não tem uma alimentação adequada, se ele já tem um organismo debilitado, mais dificultoso vai ser expulsar esse parasita de dentro do organismo. E ele está criando toda essa ideia, né? O André está fazendo tudo isso para que mais para frente, quando ele começar a tratar disso no plano do espírito e no plano da psique humana, a gente tenha essas imagens na cabeça para conseguir entender o que está acontecendo, né? E por que algumas obsessões, por exemplo, vão se fixar com mais intensidade e outras vão conseguir ser, aspas, expulsas, né? Ou não vão conseguir se estabelecer. Mas ele já está descrevendo aqui como que tudo isso funciona. Então vamos adiante aqui na leitura. Obsessão e vampirismo. Em processos diferentes, mas atendendo aos mesmos princípios de simbiose prejudicial, encontramos os circuitos de obsessão e de vampirismo entre encarnados e desencarnados,
desde as eras recuadas em que o espírito humano, iluminado pela razão, foi chamado pelos princípios da lei divina a renunciar ao egoísmo e à crueldade, à ignorância e ao crime. Rebelando-se, no entanto, em grande maioria, contra as sagradas convocações e livres para escolher o próprio caminho, as criaturas humanas desencarnadas em alto número começaram a oprimir os companheiros da retaguarda, disputando afeições e riquezas que ficavam na carne ou tentando empreitadas de vingança e delinquência, quando sofriam o processo liberatório da desencarnação em circunstâncias delituosas. As vítimas de homicídio e violência, brutalidade manifesta ou perseguição disfarçada, fora do vaso físico, entram na faixa mental dos ofensores, conhecendo-lhes a enormidade das faltas ocultas e, ao invés do perdão com que se exonerariam da cadeia de trevas, empenham-se em vinditas atrozes, retribuindo golpe a golpe e mal por mal. Outros desencarnados, exigindo que Deus lhes providencie solução aos caprichos pueris e proclamando-se inabilitados para o resgate do preço devido à evolução que lhes é necessária, tornam-se madraços e gozadores e, alegando a suposta impossibilidade de a sabedoria divina dirimir os padecimentos dos homens pelos próprios homens criados, fogem, acovardados e preguiçosos, aos deveres e serviços que lhe competem. Então, o que o André está descrevendo aqui? Ele está descrevendo uma mentalidade enfermiça, ou seja, uma mentalidade não sadia de comportamento guiado pelo egoísmo, pela vaidade, pela ligação a esses bens materiais. Ele está descrevendo que a revolta por ter desencarnado de forma delituosa. Então, o que é desencarnar de forma delituosa? É desencarnar pelo crime, é desencarnar pela ação de uma outra pessoa que provoca o seu desencarne. É disso que ele está falando. E aí, o que acontece? Ao invés de seguir os princípios da lei divina, a gente, ao longo do tempo, a gente não quis renunciar ao egoísmo nem à crueldade. A gente não quis renunciar à ignorância e ao crime. A gente se revoltou contra a lei divina e passou a tomar a lei divina nas nossas mãos através de vinganças vinditas, né, que é o termo que ele usa, né, e indo devolver o homicídio pelo homicídio, a violência pela violência, a brutalidade pela perseguição. Então a gente passa a devolver o mal com mais mal, né? E isso vai gerando um ambiente mental enfermiço que faz com que a gente acabe se empenhando nessas vinditas atrozes, nessas vinganças atrozes, né? E retribuindo o golpe que a gente recebeu por um golpe novo, e o mal que a gente recebeu por um mal novo. E nessa situação é que a gente vai se sintonizando uns aos outros e se tornando parasitas e hospedeiros uns dos outros nesse processo obsessivo que a gente tem visto ao longo dos séculos, né?
ele vai falar agora um pouco sobre as infecções fluídicas, né? Então ele vai usar o termo aqui de infecção fluídica para falar dessa doença que parece que ele está comparando com uma infecção, mas que é essa ação de espírito para espírito, seja de encarnado para encarnado, seja de desencarnado para encarnado ou de desencarnado para desencarnado. Então vamos lá. Muitos acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas, operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas e que determinam o colapso cerebral com arrasadora loucura. E ainda muitos outros, imobilizados nas paixões egoísticas desse ou daquele teor, descansam em pesado monodeísmo ao pé dos encarnados, de cuja presença não se sentem capazes de afastar-se. Alguns, como os ectoparasitas temporários, procedem à semelhança dos mosquitos e dos ácaros, absorvendo as emanações vitais dos encarnados que com eles se harmonizam, aqui e ali. Mas outros muitos, quais endoparasitas conscientes, após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, segregam sobre elas determinados produtos, filiados ao quimismo do espírito e que podemos nomear como simpatinas e aglutininas mentais, produtos esses que subrepticiamente lhes modificam a essência dos próprios pensamentos, a verterem contínuos dos fulcros energéticos do tálamo e do diencéfalo. Estabelecida essa operação de ajuste que os desencarnados e encarnados comprometidos em aviltamento mútuo realizam em franco automatismo à maneira dos animais em absoluto primitivismo nas linhas da natureza. Os verdugos comumente senhoreiam os neurônios do hipotálamo, acentuando a própria dominação sobre o feixe amielínico que o liga ao córtex frontal, controlando as estações sensíveis do centro coronário, que aí se fixam para o governo das excitações e produzem, nas suas vítimas, quando contrariados em seus desígnios, inibições de funções viscerais diversas, mediante influência mecânica sobre o simpático e o parasimpático. Tais manobras, em processos intrincados de vampirismo, prestigiam o regime de medo ou de guerra nervosa nas criaturas de que se vingam, alterando-lhes a tela psíquica ou impondo prejuízos constantes aos tecidos somáticos. Valdir do céu, o que o André Luiz acabou de dizer? Que essa influência mental, né, essa sintonia de guerra com guerra, de mal com mal, de ciúme com ciúme, de ambição com ambição, de esse conjunto de paixões desenfreadas que a gente fica animando no coração. Então, os planos, os planejamentos e as maquinações que a gente fica pensando em como vai fazer para derrubar, para conquistar, para aniquilar outra pessoa ou coisa parecida, todos esses pensamentos que a gente não pensa no próximo com amor, mas pensa nele como um objeto vamos dizer assim, de destilar todo o mal que a gente quer, né? Aquele objeto de vingança. Não, eu preciso destruir essa pessoa precisa deixar de existir na minha vida. Esse tipo de pensamento, ele se alinha
com o pensamento de espíritos que têm o mesmo tipo de pensamento. E aí, o que acontece com os neurônios dentro do teu cérebro? Como eles estão recebendo tanto de você como de outra pessoa o mesmo tipo de impulso, os neurônios eles se afinam a essa sintonia. E é por isso que o obsessor passa a ter influência e comando sobre os teus membros, sobre a tua fala, sobre a tua mobilidade, porque o impulso mental tem a mesma sintonia, tem a mesma... o mesmo tamanho, o mesmo padrão vibratório que o teu próprio. Então, se você tem ciúme, se você é egoísta, se você tem ambição desenfreada, se você deseja se sobrepor ao outro, né? Se você é orgulhoso, vaidoso no sentido de que você se acha melhor do que qualquer um outro, consequentemente, esse padrão de pensamento, ele gera sobre os teus neurônios, sobre os teus centros nervosos, sobre todo o conjunto de controle que você faz através de impulsos eletromagnéticos no seu cérebro, tudo isso nasce a partir dos pensamentos. Mas aí, se o seu pensamento tem esse tipo de sintonia, um outro pensamento de um espírito desencarnado, mas que tem raiva, vingança, pelos mesmos motivos, vontade de se vingar de você pelos mesmos motivos, por ciúme, por egoísmo, por vaidade, por ambição desenfreada, não importa, mas é a mesma sintonia. O que vai acontecer? Teu neurônio vai ouvir ele também. Tuas células nervosas, teu sistema imunológico vai ouvir também o espírito obsessor, porque é o mesmo padrão. Ele também vai obedecer à mesma sintonia do espírito obsessor, porque é o mesmo padrão, é o mesmo recado, é a mesma frequência de pensamento. E é aí que a obsessão e a possessão se estabelece, né? E nesse processo há um desgaste físico muito grande e as consequências desse desgaste físico são as doenças. E aí você vai ter doenças que envolvem o desgaste do sistema nervoso central, né, que envolvem o desgaste dos neurônios e que envolvem, hoje em dia mais ainda, né, que envolvem aí a perda de cognição, de consciência, de estabelecer quem é você, que dia é hoje e o que você está fazendo aqui. Essa cognição do mundo ao teu redor vai se deteriorando de tal forma porque ela está sendo associada à cognição do espírito obsessor que está vendo um outro mundo, uma outra realidade, que está vivendo num outro momento. Esse conjunto de coisas causa um adoecimento grande hoje em grande parte dos espíritos encarnados, e é esse processo que a gente precisa entender para começar a combater esse processo, para começar a mudar as nossas ideias e se afastar desse processo, e para ter saúde, que está em moda hoje, mas é importante ter saúde mental. Esse processo é um parasitismo, porque é um espírito que está envolvendo um hospedeiro que tem o corpo físico para fazer as coisas que ele gostaria de fazer e atuar sobre esse espírito que está encarnado. Complicado, mas também simples, né? Então é isso que a gente precisa entender, a gente precisa ter em mente que essa relação com o plano espiritual, ela é constante, ela não para. Ela está o tempo todo conosco. A gente precisa agora escolher, usar o nosso livre-arbítrio para escolher com qual espírito a gente vai estar em sintonia. Com os espíritos que querem trabalhar no bem, pelo nosso bem e pelo bem da humanidade, ou com os espíritos que querem trabalhar no mal e na obscuridade. Essa escolha, esse livre-arbítrio ainda é nosso. Eu me despeço de vocês com a prece
que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.